Olá pessoal, nesse período de recesso, o Folha na TV estará fazendo a retrospectiva do ano de 2019, com as melhores perguntas e respostas. Confiram. Exatamente por não termos, né, aqueles políticos, vamos dizer assim, caciques. Os caciques, e todo mundo trabalhando para ali ter seus 3.000, 3.500 votos, 4.000 votos, já começa a sonhar com a vaga aí na Câmara de Vereadores de Maceió. E você pretende ser candidato, Tássio? Eu posso ser candidato, estou com o meu nome, né, aí à disposição do partido. Estaria numa pré-candidatura hoje, podemos assim dizer? Não posso dizer dessa forma. Eu tenho um grupo que já vem há muito tempo comigo, né? A gente tem um trabalho aí, com o próprio prefeito Rui Palmeira, com o deputado Bruno Toledo, que provavelmente é um dos quadros que vem futuramente aí para o Podemos também, aqui do estado. E começamos aí já a abertura de um projeto chamado Porta Aberta, que está levando trabalho aí social para diversas associações aqui dentro de Maceió. Mas não em pré-candidatura em cima, é um trabalho que já começa desde lá de trás, desde a época que nós estamos na SMTT, passei pelo Secretaria de Governo e Centabes, e mais agora na cima também aqui em Maceió. Existe a possibilidade do Podemos abrigar o prefeito Rui Palmeira, numa eventual saída dele do PSDB? Olha, o prefeito Rui Palmeira é um grande quadro, né? Um dos maiores quadros aqui da política alagoana. Se ele vier, o partido está de portas abertas para ele. Mas hoje digo que a probabilidade maior é do prefeito permanecer mesmo no PSDB, é um partido que ele se sente acolhido, né? Porque nos bastidores políticos, permita-me, Tássio, fala-se muito disso, né? Que o Podemos foi para sua mão pela ligação que você tem com o prefeito Rui, para que, numa eventual saída dele, ele já tenha um partido que possa chamar dele, digamos assim. E o partido, se ele vier, pode ter certeza que está de braços abertos para ele dar continuidade a um trabalho, e tenho certeza que aí é que o Podemos cresce mesmo aqui dentro do estado. O prefeito será muito bem-vindo, mas nunca foi discutido com ele diretamente essa questão dele vir para o Podemos. A intenção não foi essa, do Podemos hoje estar com você? Não, a intenção não foi essa. Né? Fala muito do prefeito sair do PSDB, não vejo isso, sinceramente, a não ser que hoje o partido não queira, eu digo nacionalmente, como o próprio senador Rodrigo Cunha, que não é o caso, que vejo um alinhamento político entre os dois. Eu digo isso porque, inclusive, o analista político Marcelo Bastos disse aqui... Inclusive é meu primo. Seu primo? Olha, interessante. Ele disse aqui, o Marcelo Bastos, aqui no Folha na TV, que via uma possibilidade de racha no PSDB. Qual o motivo desse racha? Seria um possível apoio do Rodrigo Cunha ao JHC, à prefeitura em 2020. Lógico, né? Tem toda uma situação que leva as pessoas... É um jogo de xadrez que leva a gente a analisar essa possibilidade. A mãe do JHC, né, Eudócia Caldas, é suplente do Rodrigo Cunha, então o JHC tem interesse que o Rodrigo Cunha se eleja, por exemplo, governador em 2022, sim, claro, ela assumiria o Senado. Claro. Então, assim... Essa é a leitura que, né, o deputado João Henrique Caldas faz, né, de tentar eleger Maceió, tentar apoiar o Rodrigo Cunha ao governo, e com isso a mãe assumiu o Senado. Isso a mãe assumiu, exatamente. Mas eu não vejo o PSDB abrindo mão de ter uma candidatura própria aqui em Maceió. Comenta-se que o Rui não apoiaria o JHC, é verdade? Olha, não existe nada que... E talvez fosse o motivo do racha. Que tenha esse desentendimento. O prefeito Rui entende que a melhor forma é o PSDB ter um candidato. Se ele tem a prefeitura, tem um prefeito bem avaliado ainda, apesar dos 7 anos de desgaste, que é normal em qualquer... Mas esse candidato não seria o JHC? É provável que o PSDB tenha, que seja uma pessoa mais próxima ao prefeito, que seja uma pessoa mais próxima ao Rodrigo, né, que seja a deputada Tereza Nelma, que é uma possibilidade também. Então se abre uma série de nomes pelos quadros que o PSDB tem. Por isso que o prefeito entende que, primeiro, tem que fechar os nomes dentro do PSDB, haver dentro do PSDB, né, tentar encontrar um quadro dentro do PSDB,
Para não havendo, aí sim a gente tem os partidos aliados. Quem são os partidos aliados? PP, PROS, né, PP, PROS, DEM, próprio Podemos, e também o deputado João Henrique Caldas. Se você fizer a análise das últimas eleições, desde 2010 para cá com o TEL, tirando 2016, que foi a eleição que ele foi candidato contra o prefeito Rui Palmeira, em todas as eleições do PSB esteve marchando no bloco da gente. Então não seria algo que fosse, vamos dizer, totalmente impossível disso daí, né? Mas... Na sua concepção, quem seria o melhor quadro hoje do PSDB a disputar a eleição? Nós temos vários quadros, né? Como eu falei, tem a própria deputada Tereza Nelma, temos o Eduardo Canuto e o Kelman na Câmara, que poderiam muito bem fazer essa representação, mas a gente tem que ser pragmático, olhar para as pesquisas, fazer análise não apenas partidária, mas também dentro do bloco quem seria o melhor primeiro para a cidade, é a análise que nós fazemos, primeiro, né, para a população maceioense, e depois que teria uma harmonia maior dentro do bloco. O ex-governador Ronaldo Lessa é bem-vindo nesse bloco? Muito bem-vindo. Ele pode vir a ser o candidato de Rui Palmeira? Pode ser, não tem nada que feche porta. O Ronaldo fez a opção de ir para o lado dos calheiros na última eleição. Acho que, inclusive, meio de sobrevivência política mesmo, que quando você vai sentar com os calheiros, os caras prometem mundos e fundos, né? E quantos aí já levaram um balão deles, vamos dizer dessa forma. Então o senhor afirma que é uma prática dos calheiros, prometer e não cumprir. Total dos calheiros. Eles são mestres em sufocar lideranças que possam, de alguma forma, não jogar, vamos dizer, o jogo que eles querem. A gente costuma dizer o seguinte, eles não gostam de aliados, eles gostam de empregado. E aqueles que eles vejam que são aliados, mas que nem tudo eles vão para vamos dizer assim, se submetem ao que eles querem. Não são subservientes. Não são subservientes. Eles, de alguma forma, tentam matar. Foi assim com Cícero Almeida, foi assim com Ronaldo Lessa, foi assim, né, na verdade, Maurício Quintela. Deixando claro, matar politicamente. Não, claro. Matar politicamente, claro. Isso aí não tem o que se falar deles de forma nenhuma. Porque aqui em Alagoas, às vezes, é perigoso. Não, mas isso aí... Mas a gente entende, claro, isso aí isso aí não é a prática de forma nenhuma. Não é a linha de forma nenhuma. Não é a linha, né? E adversário é uma coisa e inimigo é outra. Isso aí também tem que deixar claro. Né? Nós somos adversários políticos dele, não inimigos. Né? Como pessoa, nós não temos absolutamente nada contra eles e faz parte do jogo político também, né? Doutor Coaraci, recentemente seu nome foi envolvido em algumas polêmicas. Qual o motivo oficial de seu afastamento das atividades do Ministério Público aqui do Estado? Olha, ainda não recebi oficialmente, por escrito, as razões do meu afastamento. Chegou em meu apartamento uma intimação por hora certa. Ora, a intimação por hora certa é quando a pessoa não mora no lugar ou está se evadindo, se escondendo para não receber a intimação. E eu moro em lugar certo e sabido. Então era para comparecer ao Ministério Público quando eu cheguei de São Paulo, porque fui em busca de um advogado, no dia 1º. E até o momento não sei as razões do meu afastamento. Então, oficialmente, o senhor ainda não sabe os motivos pelos quais o senhor está afastado? Os seus motivos. O senhor já está cumprindo essa determinação, doutor Coaraci? Pergunto, o senhor está proibido de entrar no seu gabinete ou nas dependências do Ministério Público, por exemplo? Veja bem, por questão de cautela, fui orientado por meu advogado a não mais comparecer. Razão, qualquer provocação que venha me causar qualquer transtorno, e aí eu ser acusado depois de ser violento, ou de ter agredido alguém, ou qualquer coisa assim. Então, por esse motivo, eu não vou comparecer à sede do Ministério Público. Isso será feito através de advogado. Então, o senhor não está indo no Ministério Público, não está indo ao seu gabinete, mas não por algum tipo de proibição, mas por cautela, como o senhor falou. Por cautela, exatamente, pessoal, não é? Porque eu quero deixar aqui registrado que venho recebendo assédio moral no Ministério Público há mais de 10 anos, desde que deixei o cargo... De quem, procurador? No geral,
não é? Isso eu prefiro não entrar nessa questão. Algo muito grave. Não é? Desde que saí do Ministério Público, depois de uma operação enorme em Alagoas, a chamada Operação Taturana. Hoje o senhor diria que o senhor tem independência funcional no Ministério Público? Não. Eu tenho independência funcional porque não permito que o procurador se imiscua no meu trabalho. Eu, pessoalmente, como promotor de justiça, não admito de forma alguma. Venho investigando vários setores do governo estadual, não é? Já ingressei com algumas ações e não permito, por uma questão de cidadania, por uma questão de ter sido chefe da instituição por 2 oportunidades, inclusive sendo mais votado da história, na segunda oportunidade, e não permito essa injunção. Mas isso custa muito caro. O senhor falou da Operação Taturana, a famosa operação que ocorreu aqui em Alagoas, culminando na prisão de figurões da política alagoana, caciques da política alagoana. O senhor acha que tem alguma coisa a ver com essa questão política? Olha, para você ter uma ideia, na época da Operação Taturana, tentaram me retirar do Ministério Público. Quem, doutor Coraci? Através de um chamado impeachment, impedimento, né? Alguns procuradores, mas não conseguiram. A sociedade invadiu no bom sentido, não é? Acorreu à sede do Ministério Público para prestar solidariedade. Porque havia um embate com o governador em relação a salários dos professores que haviam sido cortados abruptamente, e eu fui à Procuradoria-Geral da República defendê-los e outras categorias de servidores públicos. E eles acorreram, viram a injustiça que estava acontecendo, não é? E nunca deixei de cumprir a minha função. Em 25 anos de carreira, nunca recebi sequer uma advertência. Agora estou sendo alvo de punições sucessivas, com o objetivo de chegar ao máximo para que eu possa ser retirado, perder a minha função. Poder-se-ia dizer, doutor Coaraci, que esses outros membros do Ministério Público poderiam ter ligações com esses políticos envolvidos na Taturana, motivo pelo qual o senhor sofreu essa pressão, inclusive correu o risco de ser empichado à época? Olha, eu não quero afirmar isso. Prefiro, isso é uma coisa que ficou para o passado. Eu prefiro não remexer mais nessa questão. Isso fica para a história e será contado em livro. Todos os detalhes da Operação Taturana. O senhor pretende lançar um livro falando sobre esse período? Sobre a Operação Taturana e tudo o que eu passei durante e depois da operação. A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com o Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é Ricardo Barbosa,
que lançou seu nome à pré-candidatura da Prefeitura de Maceió pelo PT. Ricardo, deixei uma pergunta aqui antes do intervalo. Os deputados Cabo Bebeto, Davi Maia e a deputada Cibele Moura fizeram um protesto na Assembleia cobrando a participação mais efetiva do PT e do PCdoB em relação à reforma da Previdência aqui do Estado. Como você vê essas críticas? Olha, Cícero, eu soube durante a madrugada com algumas mensagens que recebi no WhatsApp e hoje pela manhã eu sou assinante da Tribuna e vi a foto de capa. Achei uma atitude muito infantil, agora eu digo mais, uma provocação covarde. Por que covarde? Porque nem o PCdoB e nem o PT têm deputados na Assembleia Legislativa. Porque talvez, se tivesse, eles sequer teriam levantado aquelas placas perguntando onde é que estávamos nós na reforma da Previdência de Alagoas. Óbvio que nós estávamos onde sempre estivemos, nas trincheiras de luta dos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Como nós estivemos, inclusive, na reforma da Previdência do governo Bolsonaro, da qual faz parte o Cabo Bebeto, o deputado Cabo Bebeto, que era uma reforma da Previdência muito pior porque a que ele desejava daqui que foi de fato aprovada. Era a capitalização da Previdência e o fim da Previdência Pública. Onde estava o deputado Cabo Bebeto nessa discussão da reforma da Previdência do governo Bolsonaro? Onde estava o deputado Davi Maia na discussão da reforma da Previdência do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes? Onde estavam os deputados, inclusive Cibele Moura, na discussão sobre a reforma trabalhista e a destruição dos direitos dos trabalhadores? Aonde estão esses deputados na luta a favor dos direitos dos negros, LGBTs e das minorias? Onde estão esses deputados? Em quais lutas que eles estão participando? Em qual defesa de direito que eles estão participando? Em quais assembleias de sindicatos que eles estão participando? Em quais atividades, manifestações e movimentos populares que esses deputados estão participando? Então você achou um oportunismo? Oportunismo puro. Eu acho que eles foram levados pelo canto da sereia, porque alguns dirigentes do movimento sindical justamente cobravam uma posição em relação ao governo Renan Filho, pela relação do governo Renan Filho com o PT e com o PCdoB. Ele se achou que poderia ali cumprimentar esses trabalhadores com o chapéu da esquerda do PT e do PCdoB. Então fez, na minha opinião, uma atitude infantil, né, que gera um direito de resposta para o PT e o próprio PCdoB, no que eu acho uma provocação, e repito, covarde, deputado Cabo Bebeto, covarde, deputado Davi Maia, porque não havia representantes do Partido dos Trabalhadores nem do PCdoB na Assembleia Legislativa, não há. Mas fica aqui eu, em nome do Partido dos Trabalhadores, repudiando veementemente essa provocação pueril, essa provocação infantil, que não é boa para o debate, somente nos recoloca na nossa posição e coloca esses deputados na posição deles, que sempre foi a defesa dos interesses da direita, dos interesses que sempre foram contra. E qual foi o posicionamento deles em relação à votação da reforma da Previdência na Assembleia? Qual foi o anteprojeto que eles apresentaram? Qual foi a votação que eles fizeram? Eles votaram em quê em relação a isso? Não é? Então, em que momento que eles se posicionaram contra ou a favor ou melhor, contra a reforma da Previdência aqui de Alagoas? Então, isso recoloca aqui, né, esse debate agora de uma forma séria, não é? Que o PT, e que creio não tem procuração do PCdoB, mas eu também me senti ofendido com aquela placa em relação ao PCdoB, né, um partido aliado, um partido da esquerda, de lutas, de tradição de luta, de anos de tradição de luta, né, que foi aviltado por uma provocação covarde. Então, em nome do PCdoB, eu peço licença ao PCdoB e do próprio Partido dos Trabalhadores, eu repudio essa atitude, não é? E mantenho aqui a posição de que PT e PCdoB estiveram, estão e sempre estarão ao lado dos interesses dos trabalhadores e das suas minorias, da minoria da sociedade. Levando em consideração algumas questões mais nacionais, Ricardo, como você vê a postura do ex-presidente Lula ao sair da cadeia já se lançar pré-candidato a presidente? Isso não pode gerar aquilo que a gente comentou anteriormente, a questão de um racha nesse campo progressista? Não, olha, o Lula foi solto, não sei bem a data, mas foi no início do mês de novembro. Na sequência teve uma fala ainda em Curitiba. Depois houve uma manifestação, um grande ato em São Bernardo, no qual eu compareci. Depois houve uma outra reunião da executiva e uma manifestação do Lula em Salvador, na qual eu compareci também. E depois as manifestações do Lula na reunião do Diretório Nacional e no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Em todas essas manifestações do presidente Lula, a frase dita que ele era candidato à presidência da República
taxativamente, expressamente, não houve em nenhum momento. O que houve foi um debate que ele respondeu a respeito da polarização da sociedade em torno do PT. Foi quando ele disse que, óbvio, que a polarização se dá em relação ao PT, porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, é o partido que, do ponto de vista do projeto que está colocado eleitoral, é o partido que polariza. Polarizou em 89, polarizou em 2002, polarizou em 2006, polarizou em 2010, polarizou em 2014, polarizou em 2018 e irá polarizar em 2022. Certamente irá polarizar em 2022. A candidatura em si do Lula, é óbvio que a gente tem que reconhecer que, por um momento, o Lula sequer ele pode se lançar candidato, que ainda está respondendo por um processo injusto, que nós estamos tentando, através dos seus advogados, anular essa condenação para que ele possa ter direitos políticos, mas por enquanto não tem, não é? E nós temos que trabalhar essa questão do Lula primeiro na sua defesa, mas a eleição, a candidatura do Lula é o que não está hoje colocado em discussão. Não sendo Lula, Ricardo, o PT avalia a possibilidade de apoiar um candidato de outro partido, desse campo progressista? Não sendo Lula, a gente avalia a possibilidade não só de apoiar outros nomes do campo progressista, a partir de discussões que nós façamos dentro desse campo progressista, como nomes dentro do PT também, por que não? Porque nós temos nomes também dentro do PT. Como a gente não defender e não resgatar o legado da candidatura do candidato a presidente Fernando Haddad, que disputou com dignidade as eleições de 2018, foi ao segundo turno das eleições de 2018, quase 50 milhões de votos. Temos que respeitar esse legado. Mas não só isso. Mas a onda do antipetismo, do antilulismo, talvez não seja o momento de repensar um pouco e a gente, em virtude de um bem maior, Ricardo, talvez o PT abra mão disso. E eu pergunto isso também perguntando: o Bolsonaro é produto dos erros do PT? Mais uma vez, essa questão dos erros do PT. Nós estamos pagando muito caro por essa questão que dizem os erros do PT, o antilulismo, o antipetismo. Eu não sei se esse antilulismo, o antipetismo, sinceramente, se ele está existindo, ou se isso não é um discurso para fortalecer. Mas você não percebeu, assim, e aí eu vou falar muito assim, de uma forma mais pragmática, eleitores dizendo que não queriam nem votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro até então era um deputado inexpressivo, né, do baixo clero, e foi alçado a presidente. E muita gente dizendo que, na verdade, não estava votando no Bolsonaro, mas estava votando contra o PT, que eu acho isso terrível, né? Esse é o pior dos votos. Mas isso não aconteceu, de fato? Aconteceu, Cícero, mas você também avalia que também não aconteceu, de fato, um conjunto de fakes, de fake news, de mentiras. Claro. Acompanhado a isso, veio todo o pacote. Claro, né? Um processo judicial criminoso, um processo judicial contra o Lula que não existiu. Deram ao Lula a propriedade de um triplex e o condenaram uma propriedade que nunca existiu. Então, junto com isso, é óbvio que é muito fácil você ficar anti-PT diante de tantas mentiras desferidas contra o PT. Só que, aos poucos, essas mentiras vão começando a se desfazer. Eu acho que a gente está furando o casco do navio e esse navio está vazando um pouco, não é? Se você, de forma rápida, pudesse enumerar os outros principais problemas de Maceió que devem ser vistos como prioridade. Olha, assim, a gente até parece que as coisas passam anos e sempre continua a mesma coisa, porque se você pega qualquer pesquisa de opinião pública, ainda é demonstrado que a questão da saúde hoje é uma questão que fica entre as primeiras, os primeiros pontos, né? Então, essa questão das UPAs, ela de início ela foi um alento para desafogar, né? Tanto o HGE como alguns postos, mas ficou aí nas duas UPAs. Hoje o governo do estado anunciava aquela UPA do Jacintinho, da ladeira ali do óleo, que até hoje não foi inaugurado por questões burocráticas. A prefeitura tem um limite. Eu tenho conversado muito com o secretário Nonô. Ele conseguiu alguns postos de saúde, ele conseguiu reformar, trazer mais infraestrutura, mas tem a necessidade dos profissionais, que a município de Maceió ele está quase que no limite da questão de contratar funcionários. Hoje o secretário Nonô já pensa numa questão das OS, né? Porque aí não precisaria você fazer o concurso público,
né? Mas o que a gente vê hoje também é a questão do dinheiro, do investimento que tem que ter na saúde, que é uma questão que há décadas todo mundo sabe que não se faz saúde nem educação sem investimento. Mas Maceió ainda continua, muito embora os avanços que o secretário Nonô conseguiu à frente da pasta, mas Maceió ainda precisa de uma política de maior investimento na área de saúde, porque o povo de Maceió ressente muito ainda dessa área. É verdade, viu, Camargo? Inclusive, sobretudo, a questão da atenção básica, né? Maceió tem um dos menores índices de cobertura do PSF, por exemplo, do país. Verdade. A gente tem 20 e poucos % só de cobertura. E a gente sabe que a atenção básica, ela é o ponto-chave, né? Porque dali você evita que outras doenças se agravem. A gente tem, por exemplo, um pronto-socorro aqui que vive abarrotado de gente, porque a gente deixou de evitar problemas lá no início, né? O cara agravou a hipertensão, o diabetes dele que poderia ter sido evitado. Então, eu acho assim, é um desafio grande para Maceió, porque compete, né, ao município a questão da atenção básica e a gente tem uma cobertura realmente muito pequena. A gente tem um quadro aqui no programa, que é curto ou não curto, seguindo as tendências das redes sociais. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim entender, ok? Ok. A gente sabe que você não foge à luta, né? Então, vamos lá. Primeira imagem. Senador Fernando Collor. Curto. O senador é um amigo meu, pessoal, amigo. Como político, a gente não adianta nem aqui ter esse comentário, porque todos sabem a história, né? Do senador Fernando Collor. É uma pessoa que sempre me teve muito respeito e consideração e apreço, então é uma pessoa que eu gosto, que eu respeito, então, curto. E que eu sou leal, curto. Próxima imagem. Grampo telefônico. É uma prática, né? Grampeando as pessoas. Eu não curto. Sou delegado de polícia. Lá atrás, quando eu fiz muitas investigações de crimes políticos aqui no estado de Alagoas, a gente via que o princípio básico é que antes de você fazer uma interceptação, você tem que representar a autoridade judicial. A autoridade judicial, ela tem que, primeiro, ela expedir o mandado para que a gente envie para as operadoras. E hoje o que se faz é que, pelo que está se falando aí, é que muitas vezes se colocam números de pessoas que não são investigadas no meio daquelas que estão investigadas. Não, para isso é grampo, né? E grampo ilegal. Isso é muito ruim. E essa questão de grampear todo crime, né? É crime. Assim, todos estão sujeitos a ser vítimas, né, de uma ação. Né? Você está investigando um bandido, bota uma pessoa de bem no meio ali, porque você quer pegar para ter alguma informação sobre ela. Isso é lamentável. Acho que tudo tem que ser dentro da lei. Ok, próxima imagem. O deputado federal João Henrique Caldas, né, o JHC. Olha, não tenho muito contato com o JHC, mas vejo que é um jovem que a população de Maceió, né, nas suas 2 últimas eleições, teve um crescimento eleitoral. É uma pessoa que a população deposita muito respeito, né, e muita confiança, e é um jovem que tem se destacado na política local. Há quem diga que ele é um pré-candidato a prefeito de Maceió. Eu acho que é um bom nome para ter um bom debate, porque quanto mais pessoas qualificadas, a cidade sai ganhando. Não, curto, não tenho nada contra o JHC, não. Eu acho ele um bom político. Próxima imagem. O ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como um juiz federal que se chegou a esse cargo através de muito estudo, eu curto. Como um juiz que, se tiver à frente de uma operação, né, Lava Jato, junto com o Ministério Público, fazendo as coisas de forma ilegal, aí eu não curto. Depende do contexto que você pergunta. E se for a questão dessas mensagens que estão sendo veiculadas, se tudo for verdade, eu não curto. Porque ele tem que ser imparcial, né? Claro. Ele tem que ser imparcial. E aí me parecia que ele estava combinando o caminho que tinha que ser seguido para penalizar uma pessoa. Então, isso eu acho que é ilegal. O juiz não pode se comportar dessa maneira. Então, como um juiz federal, na sua atuação como magistrado, antes dessa Lava Jato, eu curto, né? Porque é uma pessoa que estudou e estava nas suas funções por méritos. Se tudo for verdade dessas mensagens, não curto, porque aí realmente ele se perdeu no caminho. Ok, agora ele já pode fazer política, né? Tirou a toga.
Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Olha, o senador, ele tem, com a minha família, a minha esposa, que é a deputada Flávia, o meu sogro, tem ligações políticas históricas, né? Eu já entrei pelo PMDB como vereador, hoje estou no PSDB, sempre tivemos um respeito muito grande, foi uma pessoa que sempre me tratou muito bem, sempre me respeitou, sempre respeitou as minhas posições. Não tenho nada contra o senador Renan Calheiros, curto o senador, acho que todos nós que estamos na vida pública podemos acertar como podemos errar, mas dizer que o senador nunca lutou por Alagoas é uma inverdade, porque nós já sabemos o quanto o senador já fez de bem para o nosso estado, né? Com o prestígio que ele tem no governo, sobretudo o governo de Dilma e de Lula. Ele trouxe muitas obras e muitos serviços aqui para Alagoas. Eu não tenho nada que diga que eu tenho que não curtir o senador. O senador, como uma pessoa pública e um político, sempre me respeitou, sempre respeitei o senador Renan Calheiros e torço muito para que ele continue na política fazendo bem por Alagoas. Kelman, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez. Demorou, mas você voltou. É sempre bom, né, que pessoas que têm representação pública, você que ocupou um cargo de bastante relevância, presidente da Câmara Municipal da capital, que possa prestar esclarecimentos para a sociedade. Deixo aqui um espaço para que você faça suas considerações finais e já reitero o convite para que na próxima oportunidade a gente possa estar aqui mais uma vez. Não, eu que agradeço, Cícero, o convite, dizer a você que é sempre um prazer estar aqui com você. Fiquei também sabendo através das redes sociais, né, da imprensa, uma possibilidade também da gente não só ter a oportunidade de debater aqui como numa campanha, você como pré-candidato também a prefeito de Maceió, uma pessoa qualificada, né? Então a gente fica muito feliz de saber que pessoas jovens, pessoas que querem o bem da nossa cidade, está tendo a possibilidade de fazer um bom debate e poder representar a nossa capital. Então a gente fica feliz. Eu sou um jovem, você é jovem, JHC é jovem, outros pré-candidatos aí, então são pessoas jovens que querem de alguma forma contribuir para a melhoria de Maceió, e a gente só espera que a próxima eleição que se avizinha, a população consiga escolher um bom representante, porque a gente vive aqui, a gente ama essa cidade, a gente quer o melhor para ela. Então quero desejar a você também uma boa sorte, que eu sei que você é pré-candidato e será candidato pelo PCdoB a prefeito de Maceió, né? Você nessa sua ala mais comunista, eu nessa ala mais neoliberal, mas cada um com seus pontos de vista, mas nos respeitando e com diálogo, exatamente, que é o mais importante de tudo. Ok, Kelman, obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.